Começo contando que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, advertiu os Estados Unidos a não aderirem ao esforço de guerra de Israel contra a República Islâmica, dizendo que isso causaria danos irreparáveis. Vamos conversar então com o Luca Bassani. É uma questão importante de se analisar, porque eu acho que é a primeira manifestação mais contundente dele depois que esse conflito escalou, né, Luca Bassani? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Ontem nós, inclusive, falávamos sobre a postagem de Donald Trump, dizendo que sabem onde está Ali Khamenei, que ele poderia ser facilmente eliminado, mas que, por enquanto, não o matariam. O Ayatollah, então, hoje pela manhã, fazendo um discurso à nação, disse que a nação iraniana não é aquela que se rende e que, caso os Estados Unidos entrem diretamente nesta guerra com o Estado de Israel, os danos seriam irreparáveis. Não deixou claro, não detalhou essas ameaças, mas vemos que é um aumento da escalada, ou pelo menos no aspecto retórico, ameaças mais evidentes. Vale a gente dizer que o presidente Donald Trump aparentemente ainda não tomou uma decisão, apesar de nós observarmos a chegada de grande parte de caças norte-americanos, entre outros importantes porta-aviões, destroyers, navios de guerra, se aproximando do Estado de Israel e, naturalmente, todas essas várias bases militares norte-americanas dentro do Oriente Médio, no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita, na Síria, no Iraque. Então, tudo isso pode, obviamente, favorecer uma ação norte-americana, mas que também divide opiniões dentro dos Estados Unidos. Afinal, o presidente Donald Trump foi eleito com o discurso de que não iniciaria novas guerras, e muito pelo contrário, terminaria rapidamente as guerras em curso no mundo. Até agora, os esforços diplomáticos dos Estados Unidos não foram suficientes para isso, e a gente vê que há a divisão do Partido Republicano. Os isolacionistas, assim chamados os MAGA, né, que defendem o Make America Great Again, que os Estados Unidos deveriam olhar para as suas próprias questões, os próprios problemas com a imigração, com a pauta dos costumes, e esquecer o resto do mundo, enquanto tem aqueles republicanos mais tradicionalistas, que imaginam que essa é uma oportunidade que não pode ser perdida para que os Estados Unidos eliminem um dos principais inimigos que tem no tabuleiro geopolítico mundial, que é o Irã desde 1979. Qual a decisão de Donald Trump ainda não sabemos, mas os israelenses estão muito crentes que isso pode acontecer. Inclusive, alguns oficiais falando à imprensa disseram que há a possibilidade dos Estados Unidos entrarem, não é uma questão de se, mas uma questão de quando, porque o apoio de Donald Trump, principalmente aquele retórico, já está sendo concedido, que poderia mostrar uma inclinação a tomar decisões também no campo bélico. Obrigado pelas informações por enquanto, Luca Bassani. Já chamo você para a gente conversar mais. Fábio Piperno. Ali Khamenei vem a público agora e diz que é melhor os Estados Unidos se afastarem desse conflito depois de um recado de Donald Trump no começo dessa semana de que é fácil localizar Ali Khamenei e que os Estados Unidos ainda não o eliminaram porque não quiseram. Como é que você avalia a troca de farpas e o fato de Ali Khamenei dizer que danos irreparáveis estariam a caminho caso os Estados Unidos mantenham? Bom, em relação ao que diz Khamenei sobre os danos irreparáveis, é claro que isso é retórica de guerra. Né? A gente é muito difícil imaginar até que ponto os Estados Unidos poderiam sofrer algum tipo de consequência. Mas eu acho que aí cabe uma outra discussão. O que é que os Estados Unidos vão fazer lá no Oriente Médio a essa altura? Quer dizer, atravessar o mundo para participar de um outro conflito? Bem, mas até onde se sabe, o Irã não tomou nenhuma atitude agressiva contra alvos americanos. Então, vejam só, é claro que isso contradiz todo o discurso de campanha de que os Estados Unidos iriam sair desses conflitos, iriam promover a paz, porque, afinal de contas, a paz também significa economia de recursos dispendidos em conflitos pelo mundo, né? E eu sempre lembro aqui que o presidente Trump, logo que tomou posse, afirmou que em poucos dias resolveria os conflitos entre Rússia e Ucrânia também, Israel e Hamas. E não há nada disso que vem ocorrendo, muito pelo contrário. Agora, então, abre-se a possibilidade de que os Estados Unidos participem de um terceiro evento militar, né? Algo inimaginável alguns meses atrás. Agora,
Então, além dessa questão que eu acho que, às vezes, né, ela deixa de ser avaliada com maior clareza, e é óbvio que os Estados Unidos vão até lá em socorro de um aliado, mas espera lá, se o aliado está ganhando a guerra com tanta facilidade, também por que precisam desse, digamos, desse suporte americano? Então, há questões que ainda não estão muito claras. E outra coisa, vamos imaginar, assim, que daqui a pouco os ayatolás, um regime que também fabrica mártires, né, se dê por praticamente vencido. Ora, bom, já que vai se dar por praticamente vencido, por que será que não ocorreria ao regime tentar atitudes desesperadas de última hora, como, por exemplo, a gente está vendo agora, eles conseguem lançar mísseis a 2.000 quilômetros. E se amanhã depois, já que está tudo perdido mesmo, resolverem, por exemplo, mandar mísseis para alguma capital europeia? 2.000 quilômetros está nesse raio de alcance. Então, é muito perigoso uma superpotência sair do seu quintal para desembarcar nesse conflito e colocar mais gasolina nessa fogueira. Como é que você avalia, Gustavo Segre, essa possibilidade? Esses danos irreparáveis não fica muito claro de quem seriam, né? Não me parece que sejam dos Estados Unidos, é mais um dano irreparável para o próprio Irã, eventualmente. Mas ele não pode falar isso. Entrar numa briga com potências como Estados Unidos, ou como Rússia do outro lado, ou China, não é brincadeira. Então, o que o Ayatollah está tentando é dar um pouco de tranquilidade para a sua população, normal. Ele não pode falar, estamos perdidos, vamos ter que nos render mesmo. Então, ele faz alguma ameaça. Concordo com o que diz Piperno, me parece que o risco é muito alto, mas é possível que Irã pense em perdido por perdido, fazer dano para alguém, mas não vejo o link hoje com a Europa. A Europa está não se manifestando de um lado, especificamente como está fazendo os Estados Unidos. O melhor é ter cautela e, obviamente, a força bélica, a potência bélica do Irã, dia após dia, com os ataques a Israel, vai diminuindo. E isso é um fator a considerar caso o Irã queira extrapolar um pouco essa ameaça e partir para alguma coisa mais real. Esperamos que não. Fala, Kriegner. Evandro, acho que a gente precisa considerar, para além assim da intenção ou mesmo inclinação política ou pensamentos do presidente Donald Trump, a gente tem que considerar como que é formulada a política externa americana e aí a lei americana. A gente tem a segunda cláusula da Constituição americana, tem também o Tratado de Assistência Internacional que foi ratificado pelo Senado na década de 60, renovado na década de 90, que diz que os Estados Unidos têm um dever legal, jurídico, de proteger os seus aliados. Então, a Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado, ela repetia várias vezes ao longo de seu mandato e até hoje, inclusive, fez recentemente declarações no sentido dizendo que para os Estados Unidos o custo de não se engajar nos conflitos internacionais é maior do que de se engajar. Então, a gente tem que olhar para essa questão não só como qual é a perspectiva do presidente Trump. A gente sabe da personalidade, a gente sabe das bravatas, a gente sabe dos riscos, tudo isso. Mas existe uma questão interna que qualquer que fosse o presidente precisaria responder também. Um aliado dos Estados Unidos está sob severo risco de guerra e de ataques. E agora, o que os Estados Unidos vai fazer, uma vez que a sua tradição de política externa o obriga a entrar e também existem instrumentos jurídicos lá dentro que o obrigam a entrar também nesse conflito. Como é que vai ser essa entrada? É aí que fica a questão. Falando sobre a personalidade de Donald Trump, ao receber a mensagem ou o recado de Ali Khamenei, ele mencionou: boa sorte se você não quer partir para a mesa de negociação. Luca Bassani, o que mais que Donald Trump disse, hein? Pois é, Evandro, nós vemos que a guerra ela continua acontecendo do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista das narrativas também, já que o presidente Donald Trump disse que o Irã o procurou para negociar durante os últimos dias, disse inclusive que muitos deles estão tentando achar agora um novo acordo nuclear, algo que poderia servir aos moldes colocados pelos Estados Unidos, mas ele disse que talvez seja tarde demais, porque o prazo colocado de 60 dias pelos Estados Unidos inicialmente se esgotou, inclusive aquele encontro que aconteceria em Omã, ele acabou sendo cancelado em virtude da guerra e simplesmente disse ao Ayatollah boa sorte.
o presidente Donald Trump ele sabe muito bem a posição vantajosa que Israel ocupa nessa guerra e que seria também herdada pelos Estados Unidos essa mesma posição caso ele escolhesse ir com tudo para também atacar o Irã. Apesar de nós sabermos que isso poderia novamente descredibilizar bastante a imagem dos Estados Unidos na região, que já é bastante fragilizada depois de tantos conflitos, principalmente nos últimos 20 anos. A gente não pode esquecer, por mais que não faça parte do Oriente Médio, a intervenção no Afeganistão acabou de maneira desastrosa. 20 anos praticamente de permanência americana no país para trocar o Talibã pelo Talibã depois de vários trilhões de dólares gastos. No Iraque é a mesma coisa. A guerra no Iraque, né, a queda de Saddam Hussein, que de maneira alguma era um líder bom, era também um líder tirânico, assim como os ayatolás, mas ela fez com que o Irã ampliasse a sua influência no próprio Iraque e também outros casos de bastante relevância, como o caso da Síria, como o caso da Líbia. Então, o custo político que isso pode representar é também algo bastante grande, mas, como disse o Kriegner, é uma janela de oportunidade que outros presidentes norte-americanos esperaram ter em suas mãos, sejam eles democratas ou republicanos, acabar com o regime iraniano, ou pelo menos ter no Irã um regime menos hostil ao Ocidente, menos hostil a Israel e aos interesses norte-americanos naturalmente na região, seria uma vantagem muito grande. Por isso mesmo que eu acredito particularmente que ele poderá se engajar nesse conflito durante os próximos dias. Vamos ficar aqui monitorando toda a situação. Obrigado, Luca Bassani. Já converso contigo também sobre manifestações do chanceler alemão. Zé Maria Trindade, como é que você avalia o ponto em que esse conflito se encontra? Parece que há agora a necessidade de uma decisão, o sim ou não dos Estados Unidos. Esta é a lógica que foi empurrado o presidente norte-americano Donald Trump. Olha, Cine, há muito tempo mesmo, eu li um livro do Donald Trump, né, sobre negociação, que seria, né, sobre negociação, e achei muito interessante. Ele conta a história dele, como ele construiu a fortuna, né, a preferência dele por imóveis de luxo. O pai dele também trabalhava na área imobiliária, mas construía casas mais populares. E ele contando como negociou com cada ponto para construir em áreas nobres e com toques de requintes, de detalhes de riqueza mesmo, para trabalhar com um novo mundo. E ali o intuito do livro era exatamente mostrar a arte de negociar. E hoje eu vejo o Donald Trump assim, totalmente diferente daquela estratégia que ele ensinou no livro, que ele adotou lá atrás. Ele nem tinha passado por televisão ainda, né? Quando escreveu o livro. Então, assim, a gente vê um ponto perigoso que é negociar, né? Quando se fala em negócios, quando se fala racional, mas é quando discute um assunto delicadíssimo como esta divergência entre Israel e Irã, né? Isso aí tem raízes religiosas, políticas, emocionais, que não admitem esse tipo de conversa e esse tipo de agressividade que é comum no mundo dos negócios, onde o sim e o não imperam. Você está de um lado, eu não quero, pode negociar, faz cara de raiva, mas na verdade você está adorando, porque está levando vantagem, mas tem que fazer uma cara de que não está gostando, enfim. Nisso aí, nesse tipo de relacionamento, é preciso outras habilidades. São as habilidades dos diplomatas, de relações exteriores de cada país. E os Estados Unidos têm profissionais competentes que negociaram e fizeram a imagem dessa grande nação até hoje. Falar como falou o presidente dos Estados Unidos com um ayatolá, que é a figura suprema, falou ironizando na Suprema, ele é o Supremo do Irã. Eu não concordo, muita gente não concorda, mas né? E aí estão também pontos irreversíveis. Achei temerário e é isso mesmo que você falou. Os Estados Unidos agora têm que dizer sim ou não para entrar na guerra. A ideia é que mentalmente já entrou. O Irã já está com ódio dos Estados Unidos. Ô Piperno, e o Irã teria que dizer sim ou não para a possibilidade de sentar à mesa e fazer uma negociação com os Estados Unidos? Mas qual o direito de uma grande potência exigir isso do
Pois é, mas é o que está em jogo agora. Claro. É o que se exige do Irã, aliás, há muitos anos, e não é à toa que o Irã lá atrás, inclusive, fechou um acordo com o presidente Obama. Não vamos esquecer que o Irã foi à mesa de negociação, né, o acordo 6+1 lá, né? E, aliás, antes disso, inclusive, era um acordo de 6+1 porque envolvia Estados Unidos, Rússia, União Europeia, ONU, enfim, todo mundo, né, garantindo algumas inspeções, né? Aliás, inspeções ao programa, ao programa nuclear. Houve a suspeita de que o Irã não, abriu tudo, que parte disso foi mantido de forma secreta. É verdade, esse tipo de suspeita, sim, né, ela existe. Mas aí a outra pergunta é, em algum momento houve inspeção ao programa nuclear de Israel? Porque, ao que se sabe, então, o clube atômico, ele conta com 8 integrantes, né? Os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, mais observadores experientes e tal, enfim, atribuem também a Israel essa capacidade, o domínio da tecnologia e também a posse de artefatos. Então, vejam, é óbvio que a teocracia iraniana, a ditadura iraniana, não é um regime, obviamente, dos sonhos de absolutamente, né, nenhum espírito livre, nenhum espírito democrático. Mas isso vai ter que ser resolvido internamente. Do ponto de vista externo, foi, na verdade, o Irã que se tornou um país frequentemente atacado pelas hostilidades de potências ocidentais. E eu já falei várias vezes aqui, isso aconteceu com a queda de um primeiro-ministro nacionalista nos anos 50 e a implantação do regime do Shah. Depois disso, em 1980, o Ocidente estimulando Saddam Hussein a invadir o Irã, o que acabou resultando numa guerra sangrenta e que exauriu os dois países por 8 anos e vitimou 1 milhão de pessoas. Então, a bem da verdade, o agressor, né, historicamente, o agressor dessa história não é exatamente o Irã, né? Fala, Kriegner, que foi? Não, eu acho que aqui a gente tem um problema seríssimo nessa análise, porque a gente está desconsiderando quem é o líder do Irã. O Irã é um Estado nacional, com certeza, liderado por um regime que desrespeita todas as categorias de direitos humanos e que declara, desde 79, com o ayatollah da época, o Khomeini, até hoje, com o Khamenei, dizendo que Israel deve ser varrido do mapa, Piperno. Esse aqui que é a diferença. A gente não pode dizer que um Estado está em pé de igualdade, vamos avaliar a arma de um, avaliar do outro, tem que avaliar de todo mundo. Mas espera aí, existe um Estado cujo líder, apoiado pelo seu sistema político, está dizendo: nós vamos varrer uma outra nação no mapa. Não está falando sobre fronteiras, não está falando sobre disputa agrícola, não. É contra a existência. A partir do momento que esse Estado começa, então, a dar passos escusos aí para desenvolvimento de bomba nuclear, isso sobe na prioridade de ação, especialmente do Estado que vai ser vitimado. Olha só, depois de 2023, no ataque lá de outubro em Israel, o que o Khamenei falou? O ayatollah, o supremo líder do Irã, ele disse: o ataque foi feito na medida que o Oriente Médio precisava. Como é que é isso? É um Estado que depois ficou comprovado que estava fornecendo treinamento e dinheiro para o Hamas para poder invadir Israel. Então, não dá pra gente, esse é um argumento que tem sido repetido muito por aí. Mas e a bomba de Israel? Bom, Israel não está ameaçando a existência do Irã. Também não ameaçou de nenhum outro Estado dizendo: olha, nós vamos acabar. Não, mas não disse: nós somos contra o povo persa e nós não queremos o Irã. Isso não aconteceu. Agora, da parte do Irã, isso acontece que é dia sim, dia não. Na verdade, toda sexta-feira, quando eles levantam a mão na mesquita para gritar morte a Israel. Que foi, Piperno? Vai lá. E há mais de 10 anos, Israel ameaça bombardear o Irã por conta do programa atômico iraniano. Por defesa. Não pela existência. Eles não estão gritando ali: nós odiamos os persas. O contrário é real. Eu quero trazer até um argumento que a gente ouviu na última segunda-feira, agora no Direto ao Ponto, sobre esse tema. Um dos especialistas, o Alexandre Ostrowiec,
lançou uma pergunta a alguém que trouxe esse argumento, Piperno, que você está falando sobre a sanha de invasões ou de aumentar territórios de Israel. E ele menciona, te pergunta, há quanto tempo Israel não tem nenhum conflito com o Egito? Ou há quanto tempo Israel não tem nenhum conflito com a Jordânia? Porque ambos os países decidiram ou resolveram respeitar que existem ali estados diferentes, ou seja, um não ameaça o outro e aí não há necessidade de invasões, de lançar bombas e mísseis. Como é que você avalia esse argumento, Piperno? Porque ele está usando isso para se comparar com os outros países que sim, sempre fazem algum tipo de ameaça a Israel, diferente destes que não. Ou seja, será que é Israel mesmo quem está provocando tudo isso? Esse foi o argumento dele. Não é que Israel esteja provocando tudo isso. Isso é uma outra questão que tem que ser vista de uma outra ordem. Por exemplo, o Egito assinou um acordo com Israel em 1977, o acordo de Camp David, Menachem Begin de um lado, Anwar Sadat do outro, regime de Jimmy Carter. E desde então, os países têm, enfim, relações, digamos, normais. Só que o argumento não é com relação, a crítica não é com relação ao relacionamento de Israel com esse país com quem ele, afinal de contas, assinou tratados legítimos e que são respeitados. O argumento, a crítica é principalmente com a expansão em territórios palestinos. Olha o que acontece na Cisjordânia, olha o que acontece em Gaza. Porque, veja, o problema de Gaza não começou agora em outubro de 2023. Quantas foram as colônias? Quantos são os assentamentos que foram implantados de forma unilateral, né, dentro da política expansionista de Israel nesse tempo todo? E vejam só, se a gente sair um pouco só dessa questão Israel-Palestina, eu diria o seguinte, olha o que aconteceu nos últimos 50 anos, por exemplo, nas relações com o Líbano. Israel chegou a ter tropas dentro do Líbano por mais de 20 anos. Fala, Kriegner. Eu acho que seria muito bom se a crítica do Irã e dos ayatolás se resumisse somente a qualquer avanço expansionista por parte de Israel. Isso seria dentro do direito internacional, seria dentro de inúmeras outras medidas que poderiam ser tomadas. O que nós temos é o registro histórico de falas, movimentações, inclusive investimento do regime iraniano, agora dos ayatolás desde 79, em organizações terroristas contra o Israel, dizendo sobre a erradicação do Estado de Israel e falando, inclusive, de toda a população ali israelense, não somente judeus, mas de toda a população israelense também. Nós estamos falando de um Estado que crê na extinção de um outro Estado. Isso é seríssimo. Isso aqui não é uma questão só de, eu discordo da maneira como fulano faz a política doméstica ou externa. Nós estamos falando de um atentado contra a existência e isso tem nome muito claro, né?